tem um vídeo nosso chamado Mistérios da Terra de Jerusalém, onde há 3 anos atrás eu lanço a teoria de que Jerusalém foi aonde Abel foi morto, foi aonde Eva pecou, e houveram civilizações incríveis naquele lugar. O título do vídeo é Mistérios da Terra de Jerusalém, Joilson de Assis. Então, muitas pessoas assistiram esse vídeo e pediram para eu explicar melhor. E também se tinha mais mistérios ainda para revelar. Então, vamos revelar mistérios no ping-pong, falando direto ao assunto aqui, Joilson de Assis ao vivo, e você que está nos ouvindo depois também, tá? Então, um grande beijo, um cheiro em todos vocês. Jerusalém, eu amo Jerusalém. É a cidade do grande rei bendito. Todos aqueles que abençoar Jerusalém serão abençoados. Então, Jerusalém é uma cidade primária, sacerdotal, tá? Então, tem muitos mistérios em Jerusalém. Porém, segundo a teoria de Joilson de Assis, os mistérios de Jerusalém não começaram a acontecer na conquista de Jericó, pelos judeus, a mando de Deus. Ping-pong, você pode participar e perguntar e também afirmar alguma coisa. Jerusalém era a cidade dos Jabuseus. Jerusalém era uma cidade grega. Jerusalém era habitada por Iteus, Eveus, Amorreus, e eles eram gregos, como Troia, mais ou menos isso. Existia uma pré-civilização muito grande antes do dilúvio sobre Jerusalém. Os muros de Jericó foram construídos em cima de outros muros que estão mais ou menos a 15 metros abaixo do alicerce do muro de Jericó. Jericó é muito mais antiga do que pensamos. Então, por que Deus levou Israel para Jerusalém? Se tinham lugares no mundo que também tinha abundância de comida. Deus podia ter trazido Jerusalém para Amamá. Amamá é a Amazônia. A Amazônia, ele tem peixe de 4 metros, 5 metros. Ali em Gurupi, Tocantins, inclusive o peixe, que é antes de Gurupi, ali houve tempo que tinha peixes de 5 metros. E, inclusive, tinha um peixe lá na cidade do Peixe, no Tocantins, que comia as pessoas. Pegava o cara e puxava para dentro d'água do rio Tocantins. Por isso que o nome da cidade é Peixe. Entendeu, menino? Ali Gurupi, Palmas, subindo Amazonas, o próprio Goiás, são terras muito ricas de diamante, de ouro, nióbio e tudo que você imaginar. A Paraíba também tem muitas riquezas. Mas Deus podia ter trazido Jerusalém para a Paraíba, para o rio Amazonas. O rio Amazonas tem um peixe chamado piraíba, que eu acho que o nome Paraíba vem do Piraíba. A primeira pessoa a falar foi eu, tá? As pessoas dizem, não, Paraíba, rio ruim, rio navegável, não sei o que lá, mentira. Vem de um peixe chamado piraíba, que ele é pirado da cabeça, ele é doido, e ele come as pessoas. O piraíba é grande, chega a 3 metros. Né? Um peixão enorme, e carrega os caras lá para dentro, é chamado piraíba. Piraíba, pira. Então, Deus podia ter trazido Israel para a Amazônia. Israel ia ficar sem problema nenhum. Mas por que Deus levou Israel justamente, sim, para o Jalapão, lá perto de Léu, ali trazia, lá vinha Moisés perto de Léu. Quem é o senhor? Sou Moisés. E eu estou procurando o Léo do Jalapão. Léo é o marido de Daniela, é a buchudinha? É ela mesmo. Aquela que é do quilombola? Essa mesmo. Aí o senhor vai lá no Jalapão, aí dobra à esquerda, ali perto daquela cidade. Como é o nome da cidade? Meu Deus, esqueci o nome da cidade. Aí você vai, aí depois volta, depois sobe ali perto do monte do Sereno. Aí pergunta ali, onde é que mora o Léo? Todo mundo informa. Aí Moisés, bora Israel, marchai-vos, vamos beber água mineral direto da fonte. Então, mas não, Deus resolveu levar Israel
exatamente para lá onde Israel está. Por quê? Primeiro, não é ping-pong? Então vamos direto ao assunto. Abel morreu ali, pré-história, a pré-história de Jerusalém, tá? Abel morreu ali, nossa mãe pecou ali, né? Eva, ao moído, né? Então isso aí, Joilson de Assis falou isso há 3, 4 anos atrás, tá? Então, Caim matou Abel ali. Vamos lá, vai anotando aí. Quem é que vai anotando? Depois eu vou perguntar, né? Pré-história de Jerusalém. Eva caiu ali. Eva comeu o fruto e se relacionou com o Lúcifer ali. Vamos lá. Segundo, Caim matou Abel ali. O sacrifício de Abel também foi ali. O sacrifício de Adão e Eva, descrito no livro de Melquisedeque, foi ali também. Primeira noite, primeiro sábado, foi ali, onde o demônio tentou matar Adão. Né? Veja aí, o primeiro sábado, livro de Melquisedeque, Joilson de Assis. Primeiro sábado, Satanás tinha o direito de, na porrada, matar Adão, mas não conseguiu. Ele fez o sacrifício e a luz do Cordeiro livrou ele dos demônios que vieram para o mundo, segundo o livro de Melquisedeque. Terceiro, né? Então, aquele lugar é um lugar batizado. Derramou sangue de inocentes ali. Todos os profetas que vão para Jerusalém morriam, inclusive Cristo. Cristo também falou: Jerusalém, vós que matai os profetas que a ti são enviados, será cobrado de vós o sangue de Abel da Bíblia, até Zacarias, que você matou entre o altar e o templo. Então, Jerusalém não é tão nova assim. Então, Jerusalém foi um lugar de sacrifício. Eita, não, meu Deus do céu, essa mulher só pode ser uma extraterrestre. Não pode, essa mulher tem que ser uma extraterrestre. Porque ela vai direto ao ponto. Então, ela diz, Ana Maria, então Jerusalém sempre foi um lugar de sacrifício. Sim, né? Sempre. Agora, as informações privilegiadas foram essas. O primeiro sacrifício de Adão, que está escrito no livro de Melquisedeque, que eu falei em outros vídeos, que na primeira noite do primeiro sábado, Satanás tem o direito de matar Adão na porrada. Ele tentou, mas não conseguiu por causa do cordeiro, que o cordeiro era o animal de estimação de Adão e Eva. Veja aí, livro de Melquisedeque, Joilson de Assis. Aí eu interpreto essa parte do livro de Melquisedeque. Aí tem também Abel. Abel é o seguinte, preste atenção, tá? O som tá bom. Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim, e exatamente naquele lugar ali, e Caim ficou com raiva. Então, Caim disse, já que você quer um sacrifício, eu vou sacrificar. Sabe quem eu vou sacrificar? É Abel mesmo. E Abel foi uma espécie de Cristo. Abel foi sacrificado. A moral da história, pelos livros antigos, ali não foi uma briga de irmãos. Um puxou a peixeira e outro puxou um revólver. Não. Ali, Caim foi na maldade. Caim disse, você quer um sacrifício? Pois eu vou matar ele como sacrifício. Pá! E o sangue dele, mesmo morto, ainda falava. Ou seja, Abel é uma espécie de Cristo. Aí depois vem a pré-história, né? Aí temos Enoque, onde o pai de Noé se encontra com Enoque. Enoque foi o grande rei da terra, foi transladado, foi lá também. Enoque foi um grande político. Quando se fala em político, o cara dá um pulo para trás, né? Mas Enoque, ele comandou a terra antes do dilúvio, mais de 2.000 anos, 3.000 anos. Enoque era um homem muito forte. E Enoque era filho de Caim. Os teólogos querem que não seja, inventam uma conversa, diz que houve 2 Enoque. Onde é que tem 2 Enoque? Fala em Enoque. Então, porque eles não querem que Enoque seja filho de Caim, mas a Bíblia mostra que Enoque é filho de Caim. Então, Enoque tinha muitos movimentos com os anjos e conversava em cima de um monte. Né? E os anjos disseram que ia levar ele. Ele falou para o povo, tal. Enoque é o construtor de todas as pirâmides, inclusive as brasileiras e as chinesas, que são bem maiores do que a lá do Egito. A chinesa é 10 vezes maior do que a pirâmide de Gizé.
A pirâmide chinesa. Ela é secreta. Ninguém sabe. Então, preste atenção. Então, qual foi o mistério que Jesus de Assis revelou? Que Jerusalém é como se fosse um cemitério de profetas, um lugar de sacrifício, de adoração. Porque nele morreu a maioria dos profetas de Deus. E Jerusalém matava mesmo. O profeta ia para Jerusalém e era executado. Quando Cristo disse que ia para Jerusalém, os irmãos de Cristo, que eram os irmãos carnal, disseram, então vamos com ele que vamos morrer mesmo. Porque todo mundo sabia, o profeta chegou em Jerusalém e morria. Havia uma rebelião, havia um treco-treco. E quando Cristo fala de Jerusalém, Cristo fala como se Jerusalém fosse viva, uma pessoa. Então, mais mistério. Qual é o mais mistério? Quem assistiu meu vídeo aí falando sobre mistérios da terra de Jerusalém, eu contei alguns mistérios aí, né? Quais seriam os mais mistérios, mais maiores? Sabe qual é? O mistério de Jerusalém é que Jerusalém é uma grande árvore de silício. Jerusalém, Jerusalém, adornada toda de ouro e cristal. Jerusalém, Jerusalém, revestida com um brilho sem igual. Então, Jerusalém está em cima de um monte, ela é alta. E esse monte é uma árvore de silício. Entendeu, menino? E ela tem raízes e cavernas muito grandes, labirintos de caverna, que o pessoal diz que essas cavernas foram feitas tirando pedra. Mas qual era o jumento que ia fazer uma caverna tirando pedra? Se tem pedra em cima, para que você cavar um buraco para tirar pedra? Só se fosse um jumento quadrado. Mas a explicação que os arquequeque falam sobre os labirintos de Salomão é que eles desceram para tirar pedras. Sim, mas se tinha pedra em cima, por que eles desceram quilômetros para baixo para tirar pedra? Porque eles queriam cavar, eles eram tatus. Então, Jerusalém é uma grande árvore de silício e é uma árvore muito conhecida. Era uma árvore gigantesca, mas tem filhos delas ainda viva, mas pequena. Qual é a árvore que Jerusalém Era gigantesca, como eu falei do Monte Roraima. Monte Roraima, Joilson de Assis. O Monte Roraima é uma árvore de silício enorme. Era parente da árvore de silício de Jerusalém. Essa árvore tinha mistérios e as suas raízes chegam no centro da terra. Qual é a árvore gigante que havia lá em Jerusalém? Vamos ver quem vai acertar. Quem é que está na transcendência aí? Vamos lá. Vamos embora? Vamos tomar um cafezinho? Eu vou esperar aqui quem é que vai acertar qual é o tipo de árvore que Jerusalém é. Não, sim, ela se tornou uma árvore de silício, né? Como as pedras lá de Mato Grosso, né? Chapada dos Guimarães, a Chapada das Mesas, tudo são árvores de silício. O Pão de Açúcar, Oliveira, Josafá Santos de Oliveira, gol! Josafá não perdeu tempo, ele passou a bola, chutou e gol! Jerusalém era uma árvore gigantesca de quilômetros de altura, 15 quilômetros, 20. Era uma oliveira gigantesca. Ele, Josafá, acertou. Laiane Oliveira também, Elonice dos Santos também, Maria Micheleto. Árvore que anda, pastor? Não, a árvore de oliveira, era um tipo de oliveira gigantesca. Você sabe que a oliveira é uma trepadeira, né? E você sabe que a oliveira, ela se aproveita de tudo também. Ela também pega outras árvores e consome, prende e cresce em cima dela. Né? Existem árvores que andam assim. Né? Então, sobre o ping-pong aí de Israel, veja aí, tá? Jerusalém, como é o nome do vídeo, Mistérios da Terra de Jerusalém.
Bem, mas agora, então, qual foram as afirmativas que eu fiz? Primeiro, Jerusalém pré-histórica. Anote aí, Jerusalém. Vai, Chiquinho. Gegé, Jururu. Vá, soletra, Chiquinho. Gegé. Eu fiz Mobral. Gegé, Jerusalém. Jerusalém é uma cidade santa. Sim. Salve Jerusalém. Onde mora a maioria dos anjos importantes da terra. Embora porque tem outros anjos muito importantes que habitam na Índia e em outros lugares. Porém, Melquisedeque mora lá. Olha só. O arcanjo Miguel mora lá. Tote mora lá, né? Então, e outros anjos citados pela Bíblia moram naquela região. Então, aquela região é primária. Ela é muito antiga, né? E a Jerusalém está em cima de um monte. E esse monte é uma árvore pré-edificada. Quais foram, segundo Joilson de Assis, os eventos importantes na pré-história de Jerusalém? Vamos lá. Quem vai acertar aí? Sala de aula, né? Estou com saudade do gatinho. Eita, cadê o gatinho? Pss, pss. Ele está comendo, daqui a pouco ele vem, tá, Maria Micheleto? Daqui a pouco ele vem. Nhão. Ó, apareceu. O senhor não apareceu, o senhor não é meu gatinho. Não, senhor não. Chegue, Xaninho, chegue. Chegue, Xaninho, chegue. Não. Esse gato é tão sabido. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, há uma pré-história de Jerusalém. Segundo, Jerusalém, onde habitava Enoque. Terceiro, onde Enoque foi trasladado. Mas antes de Enoque, vou botar na fita. Primeiro, foi o lugar onde Lúcifer se encontrou com Eva e teve um treco-treco lá, e ela comeu a maçã, ele comeu outra maçã e assim por diante. Segundo, foi o lugar onde Adão ofereceu o primeiro sacrifício do cordeiro, que o cordeiro era o animal de estimação de Adão, na primeira noite do primeiro sábado. Terceiro, foi o lugar onde Caim matou Abel. O sangue de Abel está naquele lugar até hoje. O sangue de Abel habita ali. Quarto, ali habitou gigantes. Eu não tinha dito gigantes, não foi? Foi. Gigantes. Os nefilins habitavam a terra. A terra era habitada por nefilins, homens, filhos de anjos. Mas foi ali onde os anjos fizeram acordo com as mulheres e fizeram aquilo com as mulheres, e ensinaram magias para ela. Então, aquele lugar tem presenças incríveis de nefilins. Inclusive, a própria Bíblia fala que Jerusalém, os lugares ali próximos, Jericó, eram lugares de gigantes. Né? Deixa eu ver mais. Os nefilins habitaram ali. Foi o lugar onde Enoque também habitava. Enoque passeava naquele lugar ali. E Enoque foi Trantrans ladado ali. Né? Aí vamos lá. Enoque teve um encontro com o pai de Noé, naquele monte. Enoque é o construtor das maiores pirâmides do mundo. Mas por que Enoque não fez uma pirâmide ali? Porque ali é um lugar batizado. Ali é como se fosse um altar de sacrifício. Né? E as pirâmides não são túmulos. As pirâmides são máquinas teletransportadoras. Então, por isso que Enoque não fez por ali nenhuma pirâmide, mas fez no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Pré-história de Jerusalém mostra conflitos e cidades antiguíssimas. São cidades de 6, 7 mil anos. Os judeus ainda estavam no Egito. Egito, e então, os judeus ainda estavam no Egito quando aquela história já havia ali. Então, por baixo de Jericó, aquela região de Jerusalém e Jericó, existe um outro muro datado de 6 mil anos atrás, ou seja, pré-diluviano, um muro também mais ou menos de 10 metros de largura
e mais ou menos em torno de 20 metros de altura. Então aquele lugar foi subterrado. Ali houve uma outra civilização pré-diluviana. Tudo indica que tenha sido a cidade de Enoque. Há quem diga, e Joilson de Assis acredita, que isso é uma teoria dele, que a Torre de Babel, construída, não foi lá em Babilônia. Está entendendo? Mas, como a Torre de Babel foi construída pré-diluviana, ela foi subterrada quando o dilúvio veio. E que a Torre de Babel teria sido construída exatamente ali, porque ali tem um portal. Então, segundo Joilson de Assis, teólogozão da Baixa da Égua, a Torre de Babel não teria sido construída na Bababá, não, na Babilônia não. Porque a Babilônia não existia. Lembre-se que a Torre de Babel, né, foi construída antes, né? Não, para a Torre de Babel foi construída depois. Tá errado, esse teólogo estuda a história. Não, a Torre de Babel, né, ela foi construída logo após o dilúvio, exatamente. Mas não seria na Babilônia, e sim naquela região ali. Terceiro, ali haveria cavernas que são as raízes dessa árvore de silício. Então, Jerusalém seria uma grande árvore de silício, mais ou menos de 8 a 10 quilômetros de largura. Lembre-se que a árvore de silício lá aqui do Brasil, ela tem 35 quilômetros, é muito grande. Jerusalém, ela varia mais ou menos, ela é pequena, a Jerusalém Velha é pequena, não é tão grande assim não, dá para ir a pé, né? Então, você com 10 quilômetros, você anda toda Jerusalém. Jerusalém é um monte alto, né? Como é o nome do monte aqui do Brasil, que é uma grande árvore de silício, a maior árvore de silício, uma das maiores árvores de silício do mundo. Quem é que lembra o nome? Começa com R. A gente falou dele. Que não é erosão, que não é subir, não é tal, né? É Roraima, né? O Monte Roraima seria uma grande árvore de silício. Então, Jerusalém também é uma grande árvore de silício, tá? Por baixo de Jerusalém, segundo a teoria, são teorias, conjecturas, de Joilson de Assis, existem muitas cavernas. E essas cavernas, haverá um terremoto, e essas cavernas vão descer. Então, Jerusalém, ela vai ficar plana. Eita! Vige! Que coisa! Será que isso é verdade? Será que isso é teoria? Será que essa teoria tem alguma base? Bem, está dito aí os mistérios, né, de Jerusalém. Então, Jerusalém é um lugar de habitação de anjos. Melquisedeque, anjo Miguel, arcanjo Miguel, anjo Gabriel e vários outros anjos, tá? Agora, os anjos que estão presos, porque dormiram com as mulheres e fizeram filhos nela, não estão lá. Eles foram deportados para um lugar gelado, Antártica. São lá na Antártica, tá? Jerusalém era um vale. Jerusalém, escuta o que eu estou lhe falando, tá? E depois vocês procuram as provas arqueológicas. E vocês vão saber que ninguém falou isso, a não ser eu. Ou eu estou louco, estúpido, ileso, ou tenho alguma informação privilegiada. Jerusalém fazia parte... Jerusalém era igual ao Monte Roraima. Tinha jacarés, cobras, capivaras, animais e peixes. Tá? E peixes enormes. E tinham também como se fosse um buraco d'água enorme, chamado Fonte do Abismo. Essa Fonte do Abismo era uma das raízes quando essa árvore de silício foi cortada. Quando é que essa árvore de silício foi cortada? Quando Adão se separou de Eva. Adão se separou de Lilith. Aí todas as árvores de silícios enormes foram cortadas, inclusive o Monte Roraima, e elas pedrificaram. Agora, só que elas pedrificaram, dependendo do lugar, né, em vários tipos de pedras diferentes. Tem até aquelas que pedrificaram em areia. Existem montanhas de areias que era impossível estar como areia se não fosse alguma coisa que ela tivesse montada em cima durante tanto tempo.
né? Os relatos na internet que os anjos caíram no gelo. Não, eles estão presos na Antártica, né? Não quer dizer que eles caíram na Antártica, eles foram presos lá. Geralmente não se prende no quintal, nem na sala, nem dentro de casa. Geralmente se prende num lugar bem distante. E os anjos foram presos na Antártica porque é distante, né? Mas os homens estão cheirando lá. Mas existe uma lei que ninguém pode ir na Antártica, senão 5 países amigos e amiguinhos, para que ninguém mije lá e contamine o gelo da Antártica. Mas aí Rita foi, agora a China está indo e vai na tora. Mas ninguém pode ir lá, não. Eles botaram uma lei dizendo, não, só nós podemos ir lá. Ah, por quê? Porque vocês não podem mijar no gelo da Antártica. E vocês não mijam, não? Não. Nós é imijável. Hoje, eu conheço um cara que é imbrochável. E é, Chiquinho? É um amigo meu chamado Genaro. Ah, ele é imbrochável, é? Mas é imijável não, mas mija. Ah, então, se ele não fosse imijável, ele podia ir lá na Antártica. A Antártica tem os anjos presos lá, mas um dia eles vão ser soltos, né? Aí a confusão está grande. Então me diga aí, você que está ouvindo agora ou depois, o que é que você entendeu desses mistérios da terra de Jerusalém. Mas tem uma parte na Bíblia que diz que todo aquele que abençoar Jerusalém será abençoado. Então eu abençoo Jerusalém, cidade do grande rei bendito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a história de Jerusalém é muito maior do que nós pensamos. Muito maior. Jerusalém, para o Chiquinho de Assis, é toda oca, embaixo. Existem cavernas, labirintos de cavernas grandes embaixo. Essas cavernas não foram os homens que cavaram, não. Eles apenas aproveitaram. Mas não chegaram em todas, e algumas ainda estão fechadas. Eram as raízes dessa grande oliveira que existia naquele lugar. Deixa eu ver mais. Será que essa árvore subiu para o céu, virou os meteoritos que caem na terra? Bem, essas árvores foram cortadas, né? Agora ninguém sabe o destino dela. Algumas delas foram cortadas e a gente vê a madeira dela, que também virou pedra caída. E outras não, como se alguém cortasse e desapareceram com ela. E essa fala sua aí pode estar, né, atenta, pode ser uma coisa muito boa. Porque se algum desses montes, como Chapada dos Guimarães, Monte das Mesas, como o Monte Roraima, às vezes a gente não encontra o corpo dessa árvore. Essa árvore ela teria o quê? 20 quilômetros de altura. Ou seja, ela passaria o lugar onde o avião voa. O avião voa entre 10 e 12 quilômetros, queimando ozônio, né? Então, essas árvores passariam dos ozônios. Elas chegariam já numa atmosfera muito grande. Possivelmente, ali vem outra observação extraterrestre. A atmosfera da Terra era outra, então, ao ser cortada, essas árvores eram sugadas para o espaço. Eita! Olha o mistério! Olha o mistério, gente! Quem quer mistério? Olha o mistério, você compra um e leva 2. Olha o mistério na feira, olha o mistério, Dona Maria. Olha o mistério, Maria Michelet. Olha, que ninguém falhou isso. Então, a atmosfera do mundo poderia ser mais baixa. E também, essas árvores chegavam muito alto. Então, possivelmente, possa ser que, ao cortar essas árvores, ela tinha sido sugada para o espaço. Porque algumas dessas árvores ainda estão caídas, mas outras não. Outras desapareceram. E eram árvores de 20, 25 quilômetros. Eu não estou falando metros, não. Quilômetros de altura. O Monte Roraima, só o tronco do Monte Roraima, tem 35 quilômetros de tronco. É uma coisa tão grande que a gente fica meio leso da cabeça, né? Então, Jerusalém seria menor do que o Monte Roraima. Jerusalém, ela não dá 20 quilômetros de extensão, não. O monte que Jerusalém está em cima. O Monte Roraima é bem maior, 35 quilômetros. Então, você pega um tronco de uma árvore de 35 quilômetros, bota mais 35 quilômetros para cima. Se for colocar por baixo,
Mas, quer dizer que se você colocar uma árvore de 50 quilômetros para cima, a gravidade já vai diminuindo. E se a gravidade antes do dilúvio era outra? E será que o peso não foi alterado? Será que a nossa gravidade hoje, por exemplo, você tem 70 quilos. Na época antes do dilúvio você poderia ter 40, a gravidade podia ser menos. Né? Então essa parte aí, antes de Eva existir, antes do dilúvio existir, antes do pecado de Adão e Eva. Então é uma pré-história da pré-história. Então, segundo Joilson de Assis, e a nossa amiga que bateu mesmo no ponto, quem foi que bateu no ponto aí, hein? Hã? Olha, estou dizendo a vocês que vocês transcendem. As árvores de silício foram cortadas. Jerusalém era uma grande árvore. E essas grandes árvores, algumas delas têm caído. Têm caído e são quilômetros. Né? A gente nota a chapada e depois da chapada a gente nota como se fosse uma árvore. Só de avião você percebe isso. Mas algumas delas desapareceram. Essas que desapareceram podiam ser tão altas, que a gravidade sugou. Ao momento que você cortou a árvore, a gravidade... Olha o mistério, Patrícia Clara. Olha. Olha só. Gostou do mistério? Então, vamos notificar de novo? Bora. Primeiro mistério, que há uma pré-história de Jerusalém. Segundo mistério, que Jerusalém tem uma história muito grande, né? Antes mesmo do pecado. Ali existia uma árvore gigantesca. É uma árvore de silício. E essa árvore era um portal para outros mundos. Era um portal tal. Depois que Adão se separou de Lilith, então essa árvore foi cortada como as demais árvores. Mas mesmo assim o seu tronco ainda continuou muito forte. Então se tornou um lugar diferente, porque ali é onde Lúcifer tinha aparecido e tendo relacionamento com Eva. E Eva comeu do fruto da árvore. Será que foi o fruto dessa mesma árvore? Mas se era árvore de silício, então já tinha sido cortada, né? Então, ali onde houve o primeiro pecado, ali onde Satanás tentou matar Adão, como o livro de Melquisedeque fala, que ele tinha direito na primeira noite de matar. Então, o sangue do cordeiro e a luz do cordeiro da fogueira é quem iria livrar Eva e Adão dos demônios. Aí depois veio Caim. E Caim matou Abel como fosse um sacrifício. Tu quer um sacrifício? É Deus. Tu quer um sacrifício? Pois tome. Aí matou Abel. E o sangue de Abel falava na terra. Né? E depois veio os relacionamentos pré-históricos de Enoque. Né? Enoque, o transladado. Enoque vivia entre as montanhas, a Bíblia fala, e entre os anjos. E havia muitos anjos naquele lugar. Então essa árvore poderia... É árvore para mais de metro, é árvore para mais de 30 metros, 40 metros, metros não, quilômetros, estou falando de quilômetros, né? Será que a pedra principal da terra de Jerusalém, Deus começou a construir a terra por lá? Eu não sei, mas eu sei que aquele lugar é batizado, né? Caim é rebelde em extremo, sim, Caim é o mundo, ele é rebelde em extremo. Ele ofereceu o sacrifício como fosse as ventas dele, Deus não aceitou, ele ficou com raiva, como ele era o primeiro filho, era o príncipe da terra, ele era o primogênito, né? Ele se sentiu ofendido, porque Deus aceitou o sacrifício do outro, que era segundo. Então ele disse, tu quer um sacrifício? É Deus. Ah, pois toma o sangue de Abel. Era exatamente apontando para Cristo. Caim era o mundo é desse jeito, o mundo é Caim, a cara do mundo é a cara de Caim, é falso, é interesseiro, né? A gente tem que aprender a viver com Caim. Então, aí lá vem Enoque, viveu naquela região, apesar de Enoque não construir nenhuma pirâmide ali naquela região, mas ali havia uma civilização estimada de quase 100 mil pessoas ali. Jericó, Jerusalém, cidades antiguíssimas, gigantes, os nefilins, ali tem até o lugar dos nefilins. Tem um buraco lá que ninguém sabe para onde vai. E é construído pelos nefilins. É um buraco de gigantes. Né?
Isso antes do dilúvio, e depois do dilúvio ainda houve gigantes. Eram gigantes menores, mas eram gigantes também. Era a terra que Josué e Caleb herdou, a terra dos gigantes. Então, Enoque foi transladado ali. Aí lembre-se que Elias também foi transladado ali. Né? Então, daquele mesmo lugar desapareceram duas pessoas muito importantes, Elias e Enoque. Depois vem o sacrifício dos profetas. Os profetas viviam nas montanhas, mas os profetas, ao bater em Jerusalém, tinham que subir para o monte de Jerusalém. Jerusalém matava eles. Né? Jerusalém matou todos os profetas que você lê na Bíblia, foi Jerusalém que matou. Todos. Era chegando e a faca comendo. Era chegando e a faca comendo. É como se fosse um lugar de sacrifício onde opera Deus e opera o diabo. Todos os profetas, inclusive, têm a própria citação de Cristo Jesus, que diz: Jerusalém, 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 vós que matais os profetas, que a ti são enviados, será cobrado de vós. Ó que Jesus fala. Quem falou não foi Paulo, nem embora que Paulo fale, a gente tem que respeitar, é só um apóstolo. Mas quem falou foi o próprio Jesus. O próprio Jesus disse: Jerusalém, vós que matais os profetas, que a ti são enviados. Então Deus enviava profeta para Jerusalém. Será cobrado de vós o sangue que derramastes de Abel. Aí lá vem os teólogos dizendo: não é Abel, filho de Adão, é um outro Abel. Que Abel? Acho que é um outro Abel. Não é o filho de Adão mesmo. O filho de Adão morreu ali, e a prova bíblica é essa. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, Chiquinho. Tá entendendo? Senhor. Ô, Chiquinho, bota uma raçãozinha uísca para esse gato, Chiquinho. Esse gato é tão sabido. Então, ó, Cristo falou que Abel foi morto ali. Cristo falou: vai ser cobrado de vós o sangue de Abel, até o profeta Zacarias, que o profeta Zacarias foi morto dentro do templo. O profeta Zacarias, os caras atacaram o profeta Zacarias dentro do templo e meteram a facada nele. A mesma coisa tentaram fazer com Jesus. Tentaram meter a facada em Jesus várias vezes quando Jesus estava nos templos. É como se houvesse um espírito de vida e um espírito de morte atuando no mesmo lugar. Né? Um lugar batizado. Um lugar que é um altar. Olha, como Jerusalém é um altar, Jerusalém é alta, porque é um tronco de uma árvore que edificou. Abel até o sacerdote Zacarias. Sim, Zacarias foi morto na facada. Ele se agarrou com o altar e os caras metendo facada. Os caras de Deus, né? Os caras de Deus. Tome em nome de Jesus, tome em nome de Deus, tome em nome de Deus. Então existe um conflito lá em Jerusalém, né? E hoje o conflito continua, através dos dois filhos de Abraão. Quais são os dois filhos de Abraão? Ismael e Isaac. Jerusalém, para você ter ideia, houve guerra de 100 anos em Jerusalém. Os cristãos perderam a vida demais em Jerusalém. Hoje a metade de Jerusalém é islâmica e a metade é cristã. E uma outra parte é judia. Só que os cristãos se dão muito bem com os judeus. Mas a islâmica, às vezes eles se dão bem, às vezes não. Né? Ou seja, como se os dois filhos de Abraão disputassem o direito da terra. Jerusalém Velha hoje pertence ao povo islâmico. A Jerusalém Nova ao povo judeu e cristão. Os cristãos lutaram guerra de 100 anos ali. Até que veio um príncipe cristão e disse: se Jerusalém é de Deus, defenda Deus ela. Aí desistiu e entregou e fez um acordo com o califa, e o califa tomou posse de Jerusalém. Mesmo assim, a Igreja Católica atacou o califa várias vezes e assim conseguiu espaço ainda para os judeus e os cristãos. Talvez quando Caim matou Abel, liberou essas energias de sacrifício. Sim, Jade, você está certa, Jade. Dá sentido nos livros antigos que Caim não matou Abel só por birra, por inveja. Caim teria matado Abel
como dissendo, tu quer um sacrifício? Pois vai dar um sacrifício, vou matar ele. Tu quer o quê? Um cordeiro? Pois pronto, vou matar um bezerro agora. Então, né? E depois veio Cristo, que derramou seu sangue ali. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para a sua glória nos levar. E no sangue de Jesus, como Israel tem muitas cavernas, o profeta escondeu a Arca da Aliança debaixo aonde as prostitutas eram mortas a pedras. Né? Porque Jerusalém, o lugar da morte de Jerusalém mudou várias vezes. Hoje, onde eles dizem que é o Gólgota, não é o Gólgota. O grande arqueólogo Ron Waiter, R-O-N, Waiter, que era adventista, ele achou a Arca da Aliança dentro de uma caverna com o sangue de Cristo lá, em cima da Arca da Aliança. Como é que a Arca da Aliança funcionava? Você nunca parou para lembrar disso? Como é que o sangue da Arca da Aliança funcionava? A Arca da Aliança funcionava com sangue. Né? Será que a Arca da Aliança está escondida lá? Não, foi tirada. Foi tirada e guardada. E o sangue também foi tirado e guardado. Mas Ron Waiter pegou um pouco do sangue. Ron Waiter era um grande adventista, eu acredito muito nele, um grande arqueólogo. Os próprios adventistas têm bronca com o Ron Waiter, mas o Ron Waiter, eu assisto os vídeos dele, eu acredito naquele cara. Aquele cara é verdadeiro, tá? Então, quando eles mataram Cristo, quando eles matavam o cordeiro, o sacerdote pegava o sangue do cordeiro e ia lá na Arca da Aliança. Então, e expangia o sangue sobre a Arca da Aliança. Não somente essa ideia de expangir sangue, que as pessoas não falam tanto, os sacerdotes também eram benzidos com sangue. Se matava o cordeiro, se jogava sangue nos sacerdotes. O sangue era vida. Então, havia uma manobra para que a Arca da Aliança funcionasse. Aí, Deus falava no meio da Arca da Aliança. Era um querubim de um lado, um querubim de outro, tocando as asas, e no meio havia uma televisão de plasma, onde Deus aparecia e falava com o povo. E as ordens eram repassadas. Pois bem, essa arca, quando os profetas viram que Israel estava com muita guerra, que estava com muito movimento, eles esconderam a arca. Ela foi escondida pelo profeta. Aí o profeta escondeu numa caverna. Né? E Ron Waiter chegou a provar que Cristo morreu em cima dessa caverna. Os judeus disseram, não, aqui é o lugar onde as prostitutas morriam. Mas depois Ron Waiter achou os buracos das cruzes que os romanos faziam. Ou seja, os romanos, toda vez que ia colocar uma cruz, não cavavam um buraco, não. Porque lá é muita pedra. Então ia dar um trabalho danado, ia passar 3 dias para cavar 3 buracos. Então eles cavavam os buracos e vinham com o pau e jogava dentro. E o pau segurava dentro do buraco. Depois eles tiravam a pessoa que foi sacrificada e tirava a madeira e assim por diante. Então, Ron Waiter achou os buracos do pau. E outra coisa, quando houve o terremoto, a parte que estava a cruz de Cristo rachou e o sangue de Cristo desceu pelo madeiro. Madeiro lavrado, com pregos cravados, pesado ficou. Ele morreu na cruz, o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Pilatos olhando para ele, perguntou, és o rei dos judeus? Disse Jesus, na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim
a cruz do Salvador, madeiros cravados com pregos cravados, pesada ficou. Essa música é muito bonita, né? Então, o sangue de Cristo desceu pelo madeiro, quando houve o terremoto, rachou, e embaixo na caverna tinha o sangue, tinha a arca. Então, o sangue pingou mesmo em cima da arca. Blink, 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 bum. Por isso que a Bíblia fala que a aliança feita com Deus foi feita com o próprio sangue de Cristo, e não com sangue de cordeiro, não com sangue de bodes, não com sangue de cabras, mas com o sangue do Filho de Deus. Eita, que coisa, né? Então, aquele lugar é um lugar batizado. Aí houve o terremoto, né? Houve o terremoto. Bem, Israel tem muitas cavernas. Em breve irão achar essas cavernas. Algumas delas já acharam. São quilômetros de cavernas, muitas delas já fechadas, sem saída. Essa caverna aí, John Waite achou, chamou os judeus, mandou fazer um exame de sangue. Era um sangue que tinha 24 cromossomos, 23 de homem, de mulher e 1 de homem. Não era 23 e 23, era 23 e 1. Nós temos 46 cromossomos. O sangue de Cristo teria apenas 24 cromossomos. 23 de mulher e 1 de homem. E esse homem não é o Y, é um outro tipo de Y. Né? Então, Cristo ressuscitou em Jerusalém. Olha, a história está toda por ali. Subiu aos céus como Enoque, como Elias, em Jerusalém. Então aquele lugar ficou batizado. Já era batizado, né? Já era batizado. Então, explicando a pré-história de Jerusalém e a história. Por isso que Jerusalém tem tanta energia. Deixando bem claro, Jerusalém na pré-história era um lugar cheio de água, cheio de vitalidade, porque secou. Ali tinha cacho de uvas de mais ou menos 300 quilos um cacho de uva. Onde é que você encontra esse cacho de uva? Nem Petrolina, Juazeiro, Petrolina. Nem em Juazeiro, Petrolina, você encontra um cacho de uva de 300 quilos. Mas lá em Jerusalém se encontrava um cacho de uva de 300 quilos. Era necessário 2 homens para carregar esse cacho de uva. Hoje não encontra mais, secou. Jerusalém era um lugar, era um pântano. Era um lugar que tinha crocodilos de 5 metros. Era peixes onde não tem mar. Peixes de alto mar aparecem ali. E ali tem um buraco, que era um buraco que dava no centro da terra. Esse buraco está sem água hoje. Né? Segundo Joilson de Assis, preste atenção na data do vídeo de hoje. Jerusalém é toda oca. E um dia um terremoto vai dar e ela vai descer. E ela vai ficar plana. Né? Plana. Essas ocas, essas cavernas, são as raízes dessa grande árvore que era Jerusalém. Jerusalém. E muitas dessas cavernas moram os anjos, tá? Vixe Maria! Muitas cavernas dessas moram os anjos. São muitas cavernas. E os próprios judeus não sabem. Jerusalém inteira é oca. É uma grande árvore de silício. Uma grande oliveira que batia nos céus. Como aquela história de José e o pé de feijão. Hein? Não tinha? De João e o pé de feijão? O pé de feijão levava João para onde? Para os céus, a terra dos gigantes, dos nefilins. Então, mas aquilo é só uma história, pastor, é só uma história. Sim, é só uma história. Mas se toda a história tivesse um fundo de verdade, um fundinho, um âmago, um fundinho de verdade. Então, e Jerusalém era uma grande oliveira. Por isso que na Bíblia o próprio Cristo falou, olhar para a oliveira, Israel é comparada com a oliveira. Né? Quando seus ramos, tal. Se fosse comparar, pronto, o Brasil é um pau-brasil,
Jerusalém é uma grande oliveira. Então, esse mistério está aí. Gostou? Tem algum comentário para eu ler aqui, para a gente mudar de assunto? Hein, menino? Os desenhos e muitos filmes nos mostram alguma coisa, pastor. Sim, porque existem informações privilegiadas. Os anjos, como Melquisedeque, né? O anjo Miguel, todos moram lá. Agora você já parou para pensar onde eles moram? Tem um buraco ali abaixo do templo enorme. Não é à toa que foram escolher o lugar daquele templo. O templo é uma disputa muito grande, tá? Porque no lugar do templo judaico construíram a mesquita de Omar. Isso vai dar uma confusão, porque esses caras não vão abrir mão, ou seja, nem um nem outro ali. Aí será o choque entre Ismael e Isaac. Um choque histórico, né? Então, também em Jerusalém tem fenômenos que os teólogos não conseguem explicar. Principalmente aquele poço que os anjos desciam e moviam as águas. E quando movia as águas, quem pulasse na água primeiro ficava curado. Hoje esse poço está vazio, não tem mais a água. Mas de onde vem essa água? E de onde vem esse anjo? Se fosse hoje, o cara dizia que era do diabo, era do Satanás. Né? Porque hoje tudo é do Satanás, mas não era um anjo do Senhor que passava ali, movia as águas. A Bíblia fala que o anjo passava, e ele passava para onde? Para as cavernas que tem debaixo de Jerusalém. São muitas cavernas enormes, de 300, 400 quilômetros para baixo. A história vai se repetir, pastor, vai. Porque ali estão os filhos de Ismael, está entendendo? E estão os filhos de Isaac. E o mesmo lugar disputado por eles, isso há 4.000 anos atrás. Eles construíram uma grande mesquita que a cúpula dela é de ouro. E os judeus já fizeram todo o templo montado, todo o templo judaico está feito. Só que ele está feito em bloco, daquele prédio que o cara sai montando o prédio. Mas por que Israel não fez o templo dele em outro lugar? É porque eles vão querer fazer lá na mesquita. Só que os caras das mesquitas vão dizer, aqui não, meu irmão. E o cacete vai comer. E aí pode ser a guerra mundial aí. Porque todos os países islâmicos, que é a segunda maior religião do mundo, vão se manifestar contra Israel. Árabes, tal. E Israel vai, né, lutar contra eles. E isso, né, é o mundo inferior, pastor? Bem, existem umas cavernas que vão dar no mundo inferior, tá? As cavernas de Israel são uma das maiores. Mas, pastor, mas essas cavernas, tá, bichinho? Essas cavernas, elas não foram... Pode ligar. Deixa branco, ó. Cadê? Aqui... Pronto, opa, aqui, pronto. Essas cavernas, elas não foram descobertas ainda, tá? Sim, senhor. Pronto, obrigado, viu? Então, essas cavernas não foram descobertas ainda. Mas ainda tem umas que os maçons vão fazer festa lá, todo ano. Os maçons, você não sabia, não, que a maçonaria vai fazer a festa? É chamada Caverna de Salomão. É onde tem o tesouro de Salomão. É uma ordem de cavernas enorme. Eles fazem dentro das cavernas. Mas só que as cavernas que os maçons vão fazer a festa lá em Israel, ela está menos da metade descoberta, o resto está tudo entupido ainda. Os anjos estão lá fisicamente ou espiritualmente? Fisicamente. Israel vai para os braços, Israel vai para o braço com eles, vai. Mas só que Israel não vai entrar agora, que sabe que o moído é grande, tá? Intraterrenos, pastor? Sim. Sim. Tem cavernas ali em Israel que vão dar no centro da terra, tá? Tem abertura no mundo inferior, na Atlântida. Tem. Mas tem lá em Israel também. Ali era uma grande árvore. Quando a árvore foi cortada, as raízes dela, uma delas se transformaram em água,
outras trouxeram água, outras trouxeram gases, e outras secaram e viraram ocas, ficaram ocas. E essas que ficaram ocas são cavernas. Aí vem os caras que estudam caverna e diz, não, essas cavernas, elas são o seguinte, Salomão resolveu fazer, primeiro, o templo de Salomão não foi feito com pedra. Salomão fez essas cavernas para construir o templo. Mentira, porque o templo de Salomão não foi feito de pedra. O templo de Salomão foi feito de quê? Me diga aí, gente. Existe um portal bem abaixo de Jerusalém. Bem abaixo de Jerusalém. Muito abaixo, tá? Eu vou mexer aqui na configuração. Aguarda um minutinho aí, tá? Oi, pessoal, voltei. Eu voltei novamente. Voltei tão contente. Por que razão quis voltar? Voltei novamente. Tarararararararara. Na época de Jeremias já existiam essas cavernas já. Essas cavernas estão lá, gente. Já, essas cavernas são pré. Elas mudaram com o tempo, tá? Você imagina uma árvore com 35, 40 quilômetros de altura. Ela sai da troposfera. Qual é a altura da troposfera? Qual é a altura da troposfera? Vamos lá, bora? Bora. Qual é a altura da troposfera? Qual é a altura da troposfera? Troposfera, condições tal, climática da baixa da égua, tal. Essa camada se estende até 20 km do solo. No Equador, a proximidade é de 10 km. Nos polos, a atmosfera da baixa da égua também chega a 50 km. Oxê, a atmosfera, a estratosfera chega a 50 km. A troposfera ela varia, como diz o Matuto, varia de vara, entre 10 e 20 mil kiki, 10 ou 20 mil, quilômetros, 10 ou 20 mil, quilômetros. Então, a árvore de Jerusalém, ela passava da troposfera. Ela devia chegar aí, a mesma coisa o Monte Roraima, ela chegava aí a 50, 60 quilômetros. Então, essa árvore era um fenômeno. Essas árvores não sumiram com o dilúvio, não. Elas não foram derrubadas. Elas foram cortadas. Elas foram tão cortadas, gente, que você pode ver o seguinte, algumas delas têm até uma impressão digital, porque a árvore tem uma impressão digital. A impressão digital sua nos seus dedos existe, mas nas árvores existe uma impressão digital, né? Então, quando você serra uma árvore, fica a impressão digital como fosse um dedo,
né? Essas árvores elas não caíram, não foram derrubadas, elas não foram arrancadas, elas foram cortadas, né? Tem alguma pergunta a fazer? Gostei aí, Silmar Pereira. Obrigado pela pergunta. Eu creio ele que está me ajudando. Então é o seguinte, esse mistério, olha o mistério, entendeu? Assim, não, esse gato, pss, pss, pss. Gato, quer um pouquinho de café? Pss, pss, pss. Não. Esse gato é tão bonito, eu gosto desse gato, é tão sabido. Pss, pss, pss. Quem cortou os anjos? Por que cortou? Gostei da pergunta. Por que cortou e quem cortou? Bem, quem cortou foi os anjos. E por que cortou? Porque o juiz de paz, quando houve o divórcio de Lilith, talvez Lilith tivesse direitos a essas árvores, então foi cortadas elas todas. Agora, hoje, conversando com vocês, né, elas mudaram de forma, pastor, e de matéria-prima. Sim, inclusive mudou o clima da Terra, né? Mudou o clima da... Possivelmente, a nossa atmosfera ou era mais alta, ou ela era muito mais baixa, né? Porque a Lua, ela era metade do quilômetro que ela é hoje. A Lua é mais ou menos... a Lua é um minuto-luz, né? Um ano-luz é 1 bilhão de quilômetros, né? Então, ela é 1 milhão de quilômetros, mais ou menos, a Lua. Então, a Lua era a metade, era bem em cima a Lua. A gente podia até jogar uma pedra e bater na Lua. A Lua, ela é oca, né? Tem mistério nessas árvores? Tem, porque ela vai diretamente para o coração da mãe. Quem é a mãe? A terra. Ela, do jeito que a árvore cresce para cima, ela cresce para baixo. A árvore de Roraima, ela ainda mantém essas características. Você sabe que o Monte Roraima é conhecido como o Monte Chorão. Por que o Monte Roraima é conhecido como um Monte Chorão? Hã? Quem é que está entendendo? Não! Esse gato comeu ração, ela está animado. Pss, pss, pss. Oh, meu Deus. Chega, Soninho, chega. Não. O gato bonito, inteligente, esse meu gato. Quem é que está entendendo? Por que o Monte Roraima é conhecido como Monte Chorão? Marcela Roupe. Oi, Marcela. Vamos conversar, né, Marcela? Se Deus quiser. Porque sai água, ele chora. Você tem lugares no Monte Roraima que você vai e você parece que está chovendo direto. Tem lugares que é cachoeira. Mas tem lugares que essas cachoeiras se subdividem e vira gotículas. Então, é conhecido como Monte que chora. Né? No Monte Roraima é encontrado animais que não tem embaixo. É um paredão incrível. Muitas pessoas tentaram subir, mas não conseguiram, até que os índios acharam um buraco e subiram, né? Essas árvores, elas davam acesso a nós, a vitaminas e a frutos que nós não conhecemos. Frutos matemáticos, frutos de força. Por exemplo, você queria uma força, né? Hoje o cara sabe disso, que muita gente que quer força e toma ozônio. O ozônio não é proibido, né? Mas dá uma super força. Você botar o ozônio... Mas tem gente que toma afetaminas, né? Para dar super força. Então, essas árvores, elas tinham como se fosse uma super vitamina. Só comia, você queria muita força, que nem Sansão. Aí você... Eu tenho a força! O Brasil era um deserto antes da chamada Botucatu, e a poeira que vinha pelo mar formou terras férteis. Isso é muita crença, né? Assim, cada um diz o que quer. Não existia a Amazônia, as árvores não tinham. Ali, o rio Amazonas corria ao contrário, né? E a Amazônia era uma planície. Depois as árvores cresceram, depois do dilúvio. Mas essas árvores que nós temos hoje, elas são filhas dessas árvores gigantes. Essas árvores é chamada de árvores primárias. Lembre-se que toda a nossa história, ela se iniciou com uma árvore, um fruto de uma árvore proibida. Entendeu? Um fruto que não podia comer. E esse fruto dava conhecimentos que as pessoas não tinham. Entendeu, menino? Pegou? Quem pegou aí o mistério? Olha o mistério! Olha o mistério da fé. O próprio Cristo é apresentado na Bíblia como uma árvore.
uma grande árvore. E diz que lá no céu haverá uma árvore, chamada árvore da vida, que as folhas dela será para a saúde das nações. Mas como assim? Se ninguém vai adoecer no céu, para que uma árvore para fazer chá para a saúde? E por que a árvore está ligada a nações? Árvore, nações, nações, árvores. Né? Nós encontramos uma coisa papá. Uma coisa papá, sim, uma coisa papá. Uma coisa parecida. Qual é a coisa parecida? É aquele filme Avatar, onde os homens eles tentam destruir uma árvore mágica e as suas raízes ligam à terra. E aqueles índios já começam a adorar e começam a captar a energia daquela árvore. E é uma grande árvore gigantesca. Seria uma árvore mais ou menos de 20 quilômetros de altura, parecendo um prédio extraterrestre. Quem é que assistiu o filme Avatar? Hã? Quem assistiu o filme Avatarzinho? Avatarzinho aqui no Nordeste é Avatarzinho. É. Então aquele filme Avatar, ele mostra algumas realidades, tá? E essas realidades, uma delas é que existia uma árvore e os caras queriam tomar essas árvores. E os índios não queriam deixar que essa árvore fosse tomada. Aí o cacete comeu, então eles decidiram destruir a árvore, que era uma árvore de vida, uma árvore que dava vida. Entendeu, menino? Muito grande a árvore, eu assisti. Pronto, seria mais ou menos aquilo. O Monte Roraima, Israel, Jerusalém. E Jerusalém, tá? Não estou falando Israel toda, não. Jerusalém era uma árvore de silício gigantesca. Eu te afirmo isso. E ela é oca, aquilo é tudo oca. Mas tem anjos morando lá e tem até espíritos pesados morando lá também. Né? As árvores são muito mais do que a gente pensa, tá? Inclusive, elas são primárias. Elas são mais importantes do que você e eu, porque nós não conseguimos viver sem elas. Desde o lodo à mais alta árvore, nós precisamos de árvore. Desde o lodo à mais alta árvore, nós precisamos de árvore. Tá? Eu conheço Noni. Pastor, tinha um homem que em um mundo ele andava, em outro ele andava e corria. Não era o Avatar, né? Tem alguma pergunta sobre o assunto? Você viu aí que mistério misterado e maravilhoso? É mistério. Quem entendeu, sim ou não? Eu quero saber o que vocês entenderam. O que é que você entendeu? Escreva aí nos comentários o que é que você entendeu. O filme que eu mais amo, chorei muito vendo. Se possível que os anjos cortam essas árvores por causa do pecado. Não, o pecado já tinha acontecido. O pecado de Adão e Eva é uma coisa, o pecado de Lilith é outra, né? Nós somos filhos de Eva. Eva e Adonso. Sim, é mistério, pastor. Eu não entendi muito bem. Pois volta o vídeo para você entender muito bem. Eu nomeei vários mistérios que você não sabia. Interessantíssimo. Você pense, escutai-vos. Tá? Escuta, aí dá a sua opinião. Se você entender alguma coisa, diga agora. Estou aqui para... Se você não entendeu, diga, eu não entendi essa parte. Lilith era a segunda mulher de Adão? Não, Lilith era a primeira mulher de Adão. Lilith era a mulher feita de barro. Já Eva é a mulher feita de carne. Todas duas são mulheres, sexo feminino. Pastor, quando Caim fugiu, depois que matou o irmão, como ele se casou? Se só tinha eles na terra. Aí onde nós se engana. Marcela Roper. Aí onde a gente se engana, Marcelinha. Não só existia Adonso, Evas, Caim e Abel. Existiam reis e domínios e nações inteiras. Lembre-se que em 500 anos, quantas pessoas não já existiram nesse Brasil e quantas pessoas não já foram embora. Então, quando Caim matou Abel, não era um guri de 10 anos matando outro guri de 10 anos. Eles eram homens, e aqueles homens viviam 1000 anos. E a prova que nós temos, que quando Caim matou Abel, já tinha até reis sobre a terra, está na própria Bíblia.
Aonde, pastor? Está na briba. Pois cante, Chiquinho, cante que eu conto. Vamos lá. Todo mundo com Chiquinho. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba, eu quero saber. Se tá na briba eu acredito, se não tá não acredito. Tá na briba, quero saber. Tá na briba que quando Caim matou Abel já existia muita gente na terra, mas muita mesmo. É questão de 300, 400 mil pessoas. Como, pastor? Abel deixou filho? Deixou. Quando Caim matou Abel, Caim devia ter 500 anos, Abel 400. Em 400 anos, quantos filhos você não faz? Eu fazia mais de 1 milhão. E era, Chiquinho? Mas está na Bíblia que que Caim matou Abel, e foi ali em Jerusalém. Quando Deus procurou Caim, o sangue de Abel estava falando na terra. O sangue ficou falando na terra. E Abel, mesmo morto, ficou falando. Então, Deus falou com Caim disse, eu sou o guarda do meu irmão, tal, todo meio prepotente. Como ele era príncipe, ele se achava, né? E aí, ele era tão sabido que pensa que Caim não era burro não, tá? Tem gente que é ruim e é sabido, e tem gente que é bom e é burro. Aí é a tristeza da vida, né? Porque tem gente que é muito bom e muito burro, e tem gente que é muito ruim e muito sabido. A ruindade e a bondade não está ligada à sabedoria. Você pode ser bom e ser sabido, e pode ser ruim e ser sabido. Então, olha como o cara é sabido. Quando Deus disse, maldito serás na terra, e ao lavrar a terra, ela não te produzirá mais frutos. Aí, o que ele falou? Ele devia ter dito, me perdoe, Jesus, Ave Maria, me perdoe, eu vou rezar 5 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Não. Ele disse, assim se for desse jeito, todo mundo que me encontrar na rua vai querer me matar. Aí ele, ou seja, se protegeu na lei. Como se Deus executasse Caim, quem ia dominar era Lúcifer. Então Deus não pôde executar Caim. Então o que Deus fez? Né? Que Caim tinha matado Abel e Abel era Cristo. Aí Deus disse, portanto, vou colocar um sinal em você para que alguém não te mate enganado. Você está entendendo, gente? Se só existiam os dois, como é que o cara ia matar Caim enganado? Então existia tanta gente, que alguém podia pegar uma briga com Caim, meter a faca em Caim, e ele diz, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Então ele sentenciou, e a Bíblia diz que saiu Caim da presença de Deus, que Caim é príncipe, quem manda nesse mundo é Caim até o final. Por isso que os Césares, ali tudo é Caim. Meu reino não é deste mundo, o César, você veio mandar aqui em nós, isso existe um inconsciente, tá? Caim é vivo ainda. Caim vive. Você tem que saber lidar com Caim. Então, ele fugiu e foi para uma terra chamada Nod. A gente não sabe onde é essa terra, porque é uma terra uma terra pré-pré diluviana. Uma terra pré-diluviana. Então não vai dizer que a terra de Nod era a terra de fulano, que a terra de Nod, ninguém sabe, porque isso foi muitos anos antes de Noé. Milhares de anos antes de Noé. Então, ele foi para a terra de Nod, e o cara era tão sabido, que em vez de ir para Cracolândia, casar com uma menina craqueada daquela, ele foi para a terra de Nod e casou com a filha do rei. Então o cara era muito sabido, velho. Ele procurou uma rainha. Então já existia rei, já existia rainha, já existia territórios. O sistema que nós podemos dizer que havia na época de Adão e Eva era aquele sistema que há na Inglaterra, que existe rei, rainha e existe o primeiro-ministro que quer mandar em tudo, mas quem manda mesmo é a rainha. Então existia uma raça sacerdotal, uma família real, e existia a fuleiragem, a turma sem sangue azul. Entendeu como é a coisa? E que não foi o primeiro assassinato, foi o assassinato de um nobre.
Não foi o primeiro, foi o assassinato de um nobre. Porque até Caim mesmo falou, alguém vai querer se vingar, alguém vai querer me matar. Ou seja, existia gente do lado de Abel também. É porque nós lemos a Bíblia, a gente pensa assim, que é uma coisa atrás da outra, mas uma coisa daquela pode ter durado 100 anos, 200, 1000, 2000, 3000 anos. E a galera fazia filho com força, que naquela época os caras comiam muita vitamina, mocotó e rapadura, botava para descer, e as mulheres todo ano embuchudando, e as gurias com 12 anos já embuchudava, a turma era para reproduzir muito. Era. Então, imagine aí uma multidão. E havia guerra, morria um bocado, e depois a produção de menina era muito grande. Era só fazendo e botando para fora, enchendo que nem balão de gás. Né? Então, a gente pensa assim, então, Adão com Eva, aí nasceu um, aí nasceu outro, aí depois um bata o outro, como se fosse assim, depois de 6 meses, depois de 1 ano. Isso pode ter durado 5.000 anos. Isso pode ter durado 2.000 anos. O período do pecado de Eva e Adão até o dilúvio foram 16.000 anos. Os teólogos antigos diziam 1.650. Os teólogos novos falam 16.000 anos. Então, há um problema na contagem aí, que ninguém sabe. Eu acredito em 16 a 20.000 anos do pecado de Adão e Eva até o dilúvio. É tempo para dedéu. Se o Brasil tem 500 anos, 200 anos de independência, que nós não temos 500 anos de independência, nós temos 500 anos de história portuguesa e 200 anos de independência. A gente está um menino ainda caminhando. Veja quantos brasileiros já nasceram e já morreram, inclusive na sua própria vida. Você tem quantos anos? E quantas pessoas você conheceu que já foi embora? E quantos já chegaram? É uma movimentação muito grande. Então, quando o Caim matou Abel, Caim supõe aqui pelos mistérios astrais que Caim tem uns 600 anos. Olha o tanto de menino, e olha que o cara tinha 30, 40, 50, 200, 300 mulheres. Era uma metralhadora. E as mulheres só embuchudando. Dava um espirro, o menino nascia, embuchudava de novo, dava um espirro, o menino nascia. Era uma produção danada. Então, a Bíblia mesmo mostra. Então eles vão querer me matar, porque eu matei Abel, então Abel tinha filhos, tinha amigos, tinha genro, tinha noras. Aí Deus diz, deixa de besteira, só tem vocês dois. Não. Qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. Gente, depois tem outras pessoas. Não dá para entender pelo texto, não. Senhor, senhor, vai, gatinho. Senhor, entendeu ou não entendeu? Senhor, chega, senhor, não. Chega pro meu colo, chega. Senhor, não. Esse senhor não é brabo, é. Ele é um gato muito inteligente. Porque o povo que existia, qual era a descendência de Adão, de Eva, não era? Não entendi. Pastor, o povo que existia, qual era a descendência? De Adão e Eva. Não era assim? Todos vieram num casal, né? Só que existiu povos antes da gente, que foi Adão e Lilith. Verdade, pastor, muita explicação, faz sentido, pastor. Faz sentido, Marcela? Faz sentido, se fosse só os dois, Deus não ia botar um sinal. Deus botou um sinal em Caim para que ninguém matasse ele enganado. Sinal que tinha muita gente que podia, numa briga de um bar, na briga por uma mulher, alguma coisa, matar Caim sem saber que era Caim. Então todo mundo quando olhava para Caim dizia, Caim, não pode matar. Deus disse que não podia matar ele. Por que não podia matar Caim? Porque Caim era o príncipe da terra, mesmo ruim, mas ele é um ser humano. Se matasse o príncipe da terra, quem seria o príncipe da terra agora era Lúcifer. Aí botava para descer. É isso que ele quer. Ele quer um príncipe para negociar com ele. Por isso que o governo do mundo quer um governo só, ele quer um rei só. Porque é difícil governar com um bocado de gente, cada um com opinião. Então eles querem que todo mundo fique amiguinho, gere um representante para ele negociar com esse representante. Entendeu? Caim, assassino do próprio irmão, foi privilegiado. Ele foi privilegiado. Mas porque ele era príncipe e tinha várias questões em jogo aí. Inclusive o seguinte, o ser humano preferia ser guiado por Caim ou guiado pelo capeta. Embora que o Caim é meio capetado, né? Mas é um ser humano. Pelo menos é um ser humano, né? Aí teríamos um planeta misto. Ou seja, um planeta que seria dominado por espíritos.
É, esse propósito aí também foi o seguinte: como Caim representava o mundo e Abel representava Cristo, é como se Deus tivesse deixado para depois, entendeu? A punição. Mas ele foi amaldiçoado, né? Mas Caim tem muita força, tá? Caim tem muita força. Você vê que as nações que são príncipes, elas destroem, elas constroem, elas fazem, né? Imagina só, em 30 anos você fazer uma Nova York daquela. Então, eu estava olhando as construções da minha cidade, puxa, nós somos maus e somos bons ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que nós somos ruins, mas também construímos coisas maravilhosas. Como é que um empresário constrói um prédio de 30 andares, de 2, 3 anos, um arranha-céu que você fica olhando? Rapaz, é muita estrutura, é muita força. É muita força. Então, o Caim tem essa vantagem também, tá? Caim tem vantagem e desvantagem, né? Então, Caim, ele tem as vantagens dele e as desvantagens, né? Tá. Agora entendi. Caim casou com uma rainha, que seria a parentada dele. Sim, seria a parentada dele, né? Ok. Seria parente dele, né? Essa questão de salvação, a gente não sabe nem se a gente vai ser salvo, né? Ninguém sabe. Nós procuramos e buscamos a salvação, tá? A nossa compreensão é muito pouca. Deus julgará. Se Deus salvar Caim, está salvo. Se Deus condenar, está condenado. Se Deus nos salvar, salvou. Se condenar nós, está condenado, porque a gente mereceu. Deus é tudo. O homem é que condena os inimigos dos outros e salva os seus amigos. Mas Deus não. Deus é justo, puro e santo. O que Deus fizer está bem feito. Caim está vivo ainda e mantém o poder do mundo, tá? Uma parte, 60% é de Caim e 40% é do diabo, né? Mas, queira ou não, também somos filhos dele. Somos homens, então temos parte disso. Agora, Cristo, todo o poder foi dado nos céus e na terra, mas o mundo ainda continua sendo de Caim. São os filhos de Caim. Os filhos de Caim, nós entendemos como aqueles marginais, o que picha a parede e tal, tudo bem, pode até ser, tá? Mas às vezes o filho de Caim é aquele cara cruel, seco, que come a sua alma, mas faz um prédio de 30 andares, faz uma escola, faz um carro. Ele tem o poder de fazer, porque ele é príncipe. Não tem aquele cara que é ruim e vai e faz, e o cara que é bom que não faz nada. É a questão do principado, né? O cara é bom, confia no que é bom, mas ele não consegue fazer nada. Por que não consegue? Porque falta algum tipo assim de treco-treco nele, né? Algum treco-treco. É por isso que vai ter o anticristo, para dominar a terra sozinho. Sim, quando o anticristo surgir, ele vai negociar com Lúcifer. Aí, pronto. Mas até lá, graças a Deus que nós somos divididos. Quando eu vejo as nações todas unidas em amor, eu fico preocupado. Por quê? Porque eles são muito unidos. Aí, de repente, gera um representante, o Lúcifer, que é isso. Um representante, que agora é muita gente, um diz A, outro diz B, outro diz C. Por isso que Deus fez a Torre de Babel, né? Aí, graças a Deus, quando eles estão querendo criar um sistema único, aí vem um doido e manda todo mundo se lascar. Aí, graças a Deus que esse doido mandou todo mundo se lascar. Não é assim não, meu irmão, não é assim não. Aí, sempre foi assim. Quando o Hitler quis criar um sistema só, surgiu a Rússia. Quando Napoleão Bonaparte tentou conquistar o mundo, aí surgiu a baixa da égua e lascou Napoleão. Está entendendo? Vamos dominar o mundo! Uá! Todo mundo unidos em amor. Aí chega um doido e vai se lascar. Nada. Quem manda aqui sou eu, não é vocês não. Isso aconteceu até na igreja. Quando a igreja virou uma, né? Quando a igreja virou uma, aí surgiu outra. Aí começaram a guerrear entre si, né? Deus é contra a união, pastor? Bem, porque a união, nessa parte aí, nos traz preocupação. Porque se houver um representante comum,
Então, alguém pode negociar com esse representante. Um extraterrestre, por exemplo. Um extraterrestre pode chegar, eu sou um anjinho muito bom, eu sou Lucifinho, vamos conversar? Bora. O cara, como ele tem a legalidade, ele pode negociar o mundo todo, né? Mas pode olhar na história, você gosta de história? Estuda história. Quando está todo mundo unidos em amor, aí surge um doido e, se lascar todo mundo, blá, 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 blá. O cara diz, nós somos os representantes de todas as nações da terra. Aí chega um doido e diz, não, meu irmão, eu não sou obrigado a obedecer você, não. É obrigado sim, é unidos em amor nada, velho. Faca na caveira, guerra! Isso é com cristianismo, islamismo, judaísmo, isso é com poderes franceses, poderes mongóis, né? Quando Gengis Khan pensou que dominava o mundo, se lascou. Quando Roma pensou que dominou o mundo, veio a Índia e lascou Roma. O inimigo talvez queira um representante comum. Aí o cara diz, não é o inimigo, é o extraterrestre da baixa da égua, bonzinho e legal. Certo, tudo bem. Porque se tiver um representante legal de todas as nações, então há como negociar com esse representante. Você entendeu, menino? Se há vários, então tem que negociar. Um aceita outra metade, outro só aponta, não. Outro não quer, outro quer tudo, outro quer metade. Aí fica nessa confusão toda. E então nós vai caminhando, né? Eu fico com medo, pastor, dessa voz. Aí, meu irmão. Pode olhar, todos os grandes reinos do mundo, quando disseram, a Babilônia, Babilônia, nós dominamos o mundo. Aí surgiu o visual, Artaxerxes, né? O próprio Egito, o Egito, nós dominamos o mundo. O cara, domina não, meu irmão, domina aqui não, quem domina aqui é minha mulher. Tem que haver um doidinho que rompe com o sistema. Exato. Sempre aparece um doidinho. Quando está todo mundo unido, vamos gerar um representante, uma maitreya. Vamos gerar um representante, uma maitreya. Aí chega alguém e diz, não, assim não. Aí pronto. Aí a loucura cai, né? É a importância dos doidinhos, né? Aí o mundo vai caminhando, né? Entre tapas e beijo, o herói e desejo, vai caminhando. Que Deus nos dê felicidade e calma, né? E paz, né? E assim por diante. Alexandre o Grande, César, Nero, sim, todos eles, você pode ver, todos os domínios, você pode dizer, domínios mundiais. Quando eles estão dizendo, nós domina tudo, aí aparece um doido. Né? Quando Roma disse, nós domina tudo, até o Egito nós domina. Aí os cabas lá da Índia disseram, aqui não, meu irmão. Não. Aí César, destrua a Índia, mata aqueles cabras. Aí botou os melhores exércitos para a Índia. Aí chegou lá na Índia, tinha uns caras jogando umas flechinhas, os cabas de Roma. Quando Roma, com o melhor exército de Roma, olhou, meu amigo, tanto de guerreiro que veio da Índia, montado em elefante, não estava no gibi. Roma foi destruída na Índia. Quem destruiu Roma foi a Índia. Aí depois, nós encontramos vários sistemas assim. Quando o sistema se isola e fica no domínio próprio, tudo bem. Mas quando ele se expande, de nós vai dominar o mundo, aí parece aquele ratozinho. Não tem aquele rato do desenho, né? Que era um rato burro e um rato sabido. Aí o rato sabido queria dominar o mundo. Era o crânio, né? Quem fez as pirâmides foi o filho de Caim, chamado Enoque. Enoque fez as pirâmides. Pink, o cérebro. Exato, Marcela. Pink, o cérebro, se viaja, né, através do correio dentro das caixas, ele quer dominar o mundo. Ele tem um servo dele que é obediente a ele. Mas o servo dele é obediente, mas é muito burro. E ele, iremos dominar o mundo! Uá!
Aí ele faz aqueles planejamentos todos, vamos dominar o mundo. Aí o outro burro acaba botando tudo a perder. Aí ele, que pena, nós quase dominamos o mundo, mas eu tenho aqui um novo plano. Ele está sempre fazendo um plano para dominar o mundo. Aquele ratinho está sempre querendo dominar o mundo. Ele veio pegar umas ratinhas e namorar, não, ele quer dominar o mundo. E o abestalhado, amigo do Pink, ele não deixa o Pink, mas ele isso não vai dar certo. E acaba não dando mesmo. Eita Jesus. O que vamos fazer amanhã, cérebro? O que tentaremos todas as noites? Vamos dominar o mundo! Uá! Marcela Roper. Valeu, Marcela. É incrível, né? O cérebro e o Pink Floyd. Interessante demais esse desenhozinho. E você sabia que esses desenhos, às vezes, são os anjos que fazem? Os anjos, eles estão atentos. Aí tem que ter a contrapartida. Quando cresce um mal, ele produz... Quando ele cresce um lado, ele produz o outro, entendeu? Ele equilibra a balança. Ele domina. Então, assim, se tem muito mal, ou se tem muito de um lado de outro, aí o que é que faz? Os anjos fazem a contrapartida. Né? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Iremos dominar o mundo. Ô, Pink, nós vamos fazer o quê? Como é o nome desse ratinho burro? Aí tem um ratinho burro, né? O burro é esse grande aí, ó. E o Pink é o baixo, ó. O Pink parece, o rabo dele parece uma estatística, ó, pra cima, né? E o outro, vamos fazer o quê, hein? Pink, o cérebro, sonho do dominar o mundo. Eu gostava demais desse desenho. Vamos dominar o mundo! E ele tenta dominar o mundo. Ele é o Pink. 7 curiosidades sobre o desenho Pink. Eita, ó. Olha só, né? Às vezes, rapaz, até os anjos dão dicas, como esse dos Simpsons. Eu tenho certeza que os Simpsons devem ter alguma coisa com anjo, porque eles acertam muito, né? Acertam muito. Os anjos estão atentos. Aí, às vezes, os anjos dizem, não, eu vou dar a dica aqui, a gente pensa que é brincadeira. Né? Eu tive vendo algumas revelações dos Simpsons e fiquei assustado, né? Que bateu na cabeça mesmo. O senhor ficou de falar sobre a quaresma hoje? Foi. Você me lembrou agora quase 6 horas, eu quero falar não. Mas amanhã eu lhe prometo falar, tá? O baixo é o cérebro. Obrigado, creme de cebola. O baixinho é o cérebro. E o Pink é o alto, né? Aí o alto é meio burro da cabeça, né? Eu e a minha prima brincávamos assim, chamavam uma a outra desses nomes. Eu era o cérebro, queria dominar o mundo. Vamos dominar todas as mulheres do mundo. Vamos dominar todos os homens do mundo. Fala amanhã, pastor. Vamos falar assim sobre a quaresma, tá? A parte mística da quaresma. Tenho vários trechos do filme igual a Simpson. Contemplamos uma lua muito forte, né? Então, esse assunto sobre Israel foi encerrado aqui. Se você tiver mais alguma pergunta, faça amanhã ou veja aí no nosso canal. Mistérios da Terra de Jerusalém, Joilson de Assis, tá?